Você já percebeu quanto esforço a gente faz na tentativa de ser aceita? Aceita pela família, amigos, colegas de trabalho e pessoas da internet. Aceita por pessoas que, se a gente for sincera, a gente nem gosta tanto assim. Eu tava pensando nisso esses dias porque eu tive umas percepções que me deram alguns choques. Talvez o problema não seja você e eu sermos diferentes. Talvez o problema seja que você esteja tentando pertencer ao lugar errado. E foi uma menina da internet que me trouxe esse insight através de um vídeo no TikTok. Para você ver como a internet é uma preciosidade. Embora tenha uma série de coisas assim, né, duvidosas, ainda é um lugar que a gente consegue sim ser muito edificado em vários aspectos da nossa vida. A verdade é que nós fomos feitos para pertencer. E isso não é carência, não é um defeito e nem uma fraqueza. Isso é humano. Durante milhares de anos, pertencer a um grupo significava basicamente sobreviver. Então faz muito sentido que ainda na nossa sociedade moderna, a rejeição, as críticas e o desejo de ser aceita ainda doam em nós. O grande problema, eu acho que é quando essa necessidade começa a se transformar em uma prisão. Quando você, por exemplo, começa a moldar o seu jeito, a sua personalidade, a fim de caber em um espaço que você ainda não pertence. E um espaço que basicamente você nem vai se sentir confortável, porque você vai ter que mudar tudo que você é para caber ali. Quando você passa muito tempo tentando agradar os outros, você perde a oportunidade de usar esse mesmo tempo para se conhecer melhor. E eu acho que eu já fiz isso muitas vezes. E talvez você também. Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Dias atrás eu tava navegando na internet e aí eu encontrei uma creator que assim, gente, ela parecia uma cópia minha. Ela tinha muitos pensamentos parecidos, ela se expressava de uma forma muito semelhante à que eu faço no meu dia a dia. Ela tinha uma forma assim muito semelhante mesmo à minha de enxergar a vida. Só que ela tinha coragem de se expor, coragem de mostrar quem realmente ela era, enquanto eu não tinha essa coragem. No começo eu fiquei tipo assim, meu, olha só, né? Alguém fazendo algo que eu já pensei em fazer muitas vezes, mas não fiz por medo de ser rejeitada, de não ser aceita, de não combinar com o algoritmo, com a internet no geral. E eu fiquei um pouco frustrada, porque basicamente eu vi alguém realizando algo que eu já queria fazer. Ela editava, falava, enfim, era tudo muito semelhante ao que eu já tinha pensado, né? Já tinha pensado em me posicionar daquela forma, porque era como eu de fato sou em muitos aspectos, mas eu não tinha coragem, e ela teve. Então eu fiquei meio que frustrada ali nesse primeiro momento. Mas depois eu me senti muito encorajada também. Encorajada a mostrar para as pessoas como eu sou, como eu penso, porque eu vi que já existe alguém fazendo isso. E aí me veio uma outra reflexão também muito interessante que eu acho que você precisa saber disso. Se aquela menina serviu como uma referência para mim, será que eu também não posso ser uma referência para alguém? Será que você também não pode? Porque a gente tá tão preocupado às vezes em ser aceita que a gente esquece uma coisa muito assim fundamental, que existem pessoas procurando, buscando ou simplesmente precisando de alguém exatamente como nós, eu e você. Com as nossas experiências, com os nossos defeitos, com a nossa forma de enxergar a vida, com o jeito esquisito que a gente se expressa, com as nossas dúvidas, com as nossas histórias. Mas elas nunca vão conseguir encontrar a gente se a gente estiver tentando parecer algo que a gente não é. E isso foi algo que me pegou muito, sabe? Porque quantas vezes eu deixei de expressar as minhas ideias, de expressar algumas opiniões, de expressar como eu sou. Quantas vezes eu me coloquei em uma caixinha asteric, uma caixinha que o mercado definiu que era certo, por medo de rejeição, por medo de desagradar. Tem uma frase que acho que você também já conhece, que é basicamente quando você está tentando agradar todo mundo, você não agrada ninguém e você ainda desagrada a si mesmo. E, gente, isso é a mais pura verdade. Porque pensa comigo, pessoas reais têm opiniões, têm limites, têm valores, têm convicções. E isso naturalmente gera identificação com algumas pessoas e afasta outras. Não existe uma versão sua que vai ser aprovada por todo mundo. Nem mesmo as pessoas mais admiradas do mundo conseguiram essa proeza. Gente, o mais engraçado de tudo isso é que eu sou estrategista de marca e eu ajudo as minhas clientes que estão traçando ali o seu posicionamento, a sua linha editorial, a lidarem exatamente com esse problema. Que foi? Vocês nunca viram hipócrita? Então, basicamente, eu sei que isso é muito natural do ser humano. E dentro do mercado, a gente trabalha muito com essa ideia realmente de rejeição. Então, por exemplo, quando a minha cliente ela tem uma dificuldade muito grande de entender quem ela quer atrair, a gente começa pelo outro lado,
quem você não quer atrair. E aí a gente traça algumas estratégias de posicionamento para repelir aquele público. Porque o posicionamento, vou querer dar uma aula já aqui, ele é muito mais relacionado a afastamento do que a aproximação. Porque o número de pessoas que você vai afastar é sempre maior do que o número de pessoas que você vai atrair. Mas isso é natural e perfeitamente saudável para que você construa um negócio sustentável. Mas enfim, mana, esse vídeo não é de posicionamento, não é de negócio. Bom, bora seguir o fio? Então talvez o nosso grande problema como pessoa, como marca, enfim, no geral, é achar em alguma escala que isso não deveria acontecer, que as pessoas não deveriam nos rejeitar. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, qualquer rejeição parece ser uma prova de que existe algo errado com a gente. E não existe! Às vezes é só incompatibilidade. E a incompatibilidade não é um defeito. Eu acho que a maior libertação da nossa vida é entender que a gente não precisa ser, seja lá o que for, para todos. Você só precisa ser verdadeira o suficiente para que as pessoas certas possam encontrar você. E isso é o que a gente chama de tribo. Não um grupo que vai concordar com tudo que você fala, mas um lugar que você pode realmente existir, sem precisar fingir, sem pedir desculpa, sem editar partes importantes de quem você é para caber em um determinado lugar, sem viver tentando conquistar uma aprovação o tempo inteiro a todo custo. Eu tô aprendendo isso agora, pasmem. Então eu não tô falando isso para você de um pedestal. Eu não sou uma especialista em desapegar da opinião dos outros. Até gaguejei aqui. A questão é que, na teoria, existe um caminho ideal. E na prática, existe um caminho possível. E a gente sempre começa idealizando, o que é muito positivo, mas a gente traça um caminho que não é linear, até a gente chegar perto daquilo que a gente idealizou. Então eu também tô nessa luta de tentar desapegar da opinião dos outros. Às vezes eu ainda me pego buscando a aprovação dos outros, tentando agradar todo mundo, pensando demais no que as pessoas vão falar. Ai, por que que você tá criando conteúdo? Ai, por que que você usou essa roupa? Por que que você cortou esse cabelo? Eu fico pensando nessas coisas. Mas de vez em quando também, pra glória de Deus, eu me encontro nesse lugar de coragem. E toda vez que eu sigo por esse lugar, por esse caminho, eu cresço, eu aprendo, eu me desenvolvo muito mais. E eu me sinto mais livre. Olha que legal. E você também é livre. Você também é livre para fazer as suas escolhas. E sabe para o que mais você é livre? Para se inscrever nesse canal. E deixar seu like. Se eu pudesse te deixar uma única reflexão para esse vídeo todo, para resumir o que a gente está conversando aqui há mais ou menos uns 10, 12, 15 minutos, não sei. Pare de gastar muita energia tentando fazer as pessoas te aceitarem. Pensa que existem outras pessoas que estão procurando alguém como você e que a única forma delas te encontrarem é quando você parar de se esconder. Forte, né? A internet, com todos os seus problemas, ainda é um lugar muito bonito de se habitar. Existem 1 milhão de bolhas, 1 milhão de tribos, onde você, do seu jeitinho, vai caber sem precisar se editar. Tem pessoas vivendo dores parecidas, histórias semelhantes, fazendo as mesmas perguntas que você, procurando referências como você para elas se inspirarem, darem o primeiro passo delas. Então talvez a pergunta não seja como que eu faço para todo mundo gostar de mim? Talvez a pergunta seja como eu posso ter coragem para ser quem eu sou e assim chegar nas pessoas que precisam de mim. Porque daí quando você se posiciona como você realmente é, a sua tribo ela começa a aparecer. E daí, ao invés de você ficar tentando se encaixar em lugares que não são seus, você pode se tornar percursora de um movimento que nasceu exatamente da sua essência. Por mais esquisita que ela seja. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você quer fazer parte da nossa tribo, já se inscreve nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.